Começamos então o debate de hoje, uma reflexão sobre a qualidade da campanha eleitoral na sucessão presidencial, não apenas nesse segundo turno, mas desde o começo. E eu quero começar exatamente com aquela indagação, se está institucionalizado. Isso pelos fatos que todos nós testemunhamos, se fica institucionalizado o vale tudo pela conquista do voto. Professor Gaudêncio Torquato. Boa noite. Maria Lídia, esta é a campanha mais contundente dos últimos 30 anos, mais do que a contundência que nós vimos em 1989, quando nós assistimos aquele episódio constrangedor do ex-presidente Collor, levando ao ar a questão da Miriam Cordeiro, de sua filha Lurian. Desta feita, nós temos aí partidários entrando em conflito, brigas na justiça, denúncias sobre escândalos, spots publicitários mais agressivos. Portanto, eu vejo uma campanha, eu diria, nesse segundo turno, uma campanha negativa, uma agenda negativa tomando conta, canibalizando, como é o termo que eu sempre uso, comendo os fatos positivos. Isso é muito grave, porque o eleitor, na minha visão, acaba se afastando. Ele vê que os tiros saem de um lado e de outro, e esses tiros se anulam e caem no chão. Portanto, eu diria que os candidatos não perceberam, na minha visão, a gravidade em que estão incorrendo. Agora, mas aí é que está, né? Nós vamos aprofundar nessa questão das consequências, da gravidade, mas o entendimento, né? O que explica esse vale tudo? Bom, acho que são vários fatores, certamente a polarização política que o Brasil vem passando, não é? Nos últimos anos, com dois grandes partidos, não é? Que de fato tendem a, digamos, se colocar como os grandes contendores um em relação ao outro, há uma polarização política e num certo sentido ideológica. Não é? Mas, por outro lado, em particular nesta campanha, eu vejo que temas não políticos entraram, digamos assim, na cena política. Então, a questão do aborto, da fé, da religião, etc. Enfim, esse não é um tema que faz parte da agenda política. E ela entrou, e ela, em larga medida, pautou o final da campanha do primeiro turno e esse início do segundo turno. Mas isso não é inédito, né? Foi dado o exemplo agora de 89, sim, quando a questão do aborto detonou um candidato com chance. Na verdade, veja bem, por que o aborto, antes do Brasil, uma palavra que eu acho que ele está querendo realmente complementar essas ideias todas, só para lembrar o seguinte: quando um candidato se sente em condição inferior, evidentemente, quando percebe que os valores morais e éticos, que são valores conservadores da sociedade, estão em questão, evidentemente, alguns candidatos colocam essa temática ética e moral em pauta. E todas as vezes em que essa questão moral e ética aparece no discurso político, aí a sociedade toma partido. Então, eu acho que a questão do aborto entrou em função dessa valoração, diria, que as campanhas estão dando à questão da religião. Além do que, eu diria o seguinte: embora isso seja uma questão religiosa, o ruim é tratar isso aí como, vamos dizer, uma questão apenas de fé. Claro. Quando, de fato, essa é uma questão política, né? Você alterar a lei do aborto, manter a lei do aborto do jeito como ela é, regulamentar o coisa que valha, né? É uma questão, obviamente, política do espaço público que tem que ser discutida mesmo. O problema é que isso aí entrou, na verdade, no meio, isso que ele colocou, no fundo, a tentativa de você identificar candidato A, candidato B com uma certa fé, né, contra ou a favor. Exato. Agora, o que causa um espanto, professor, é que nós estamos, assim, os dois candidatos são políticos ideológicos. São políticos que têm história política, que têm compromissos com valores, com princípios. E o que chama atenção, eles têm mais pontos de convergência do que propriamente de divergência. E, de repente, eles se submetem a ações de campanha próprias, muito típicas, de oportunistas, de fisiológicos, de pessoas sem maior compromisso com a ação política. O que explica isso? Serra e Dilma entrarem nessa. É que a polarização política, especialmente no segundo turno, torna
quase que inevitável, a disputa bem, vamos dizer, agressiva. Nivelada por baixo? Não, digo nivelando por baixo. O problema é que são ações e contrações muito rápidas. Marielle, você colocou uma palavra aí, ela colocou um termo que eu acho que explica, o vale tudo. Quando os candidatos sentem-se ameaçados, a política do vale tudo é o que prevalece. Veja bem, você colocou os perfis. Os perfis, e aliás eu escrevo hoje, domingo, no Estado de São Paulo sobre isso, exatamente sobre esse tema, os perfis de Dilma Rousseff e José Serra são muito semelhantes, são perfis técnicos e não combinam perfis técnicos com um discurso agressivo, porque estes perfis técnicos conduziriam a um debate na área técnica, a um debate programático, portanto há um discurso destoante dos seus perfis. Isso é o que chama a atenção. Mas acontece que, acontece que, embora os dois tenham formação técnica, e tem, de fato, economistas. São. Apesar disso, a questão é que isto não colhe votos. Não é isso que colhe votos. Daí que as questões de política econômica não vão aparecer. E não aparecem. A não ser factoides, tipo pré-sal, essas coisas todas. Mas isso não é relevante. Agora, me parece que nós, antes de tudo, vivemos uma sociedade altamente profissionalizada do ponto de vista da política. A política é altamente profissionalizada e, sobretudo, nas campanhas. Você tem um marketing político extremamente desenvolvido, um conjunto de mensurações no cotidiano, não é? Das opiniões extremamente sofisticado. E, na verdade, é claro que tem um lado do marketing e tem um lado dos agentes políticos. É quase que uma disputa entre esses dois personagens nas campanhas. De qualquer forma, então, acho que isso é o pano de fundo. O que o Gaudense colocava agora há pouco, sobre quando um candidato se sente na iminência da derrota e aí apela, não é? Acho que isso tem consequências. Porque o eleitor brasileiro, né, cada vez mais também se sabe isso, passa a desconfiar. Realmente o nível da campanha, em que o tempo inteiro você se xinga, sempre, quando o outro é sempre ruim. Né, e eu repito, embora em 89 o tema do aborto tenha aparecido, ele apareceu de uma maneira muito concreta. Né, um exemplo. Um exemplo. Aqui não, apareceu como um tema. Deixa eu só completar. Não, mas naquele momento ele não era só um tema, ele era uma ação concreta de um candidato. O candidato era personagem. Exato, era o personagem, mas agora não, é uma opinião, e uma suposta opinião, quer dizer, tirada inclusive do seu contexto. Por quê? Acho que no limite, na esfera pública, tudo é político, no limite. Só que é o seguinte, a questão do aborto é uma questão de saúde pública. Nós estamos falando de mulheres, milhares de mulheres que morrem. São 187 mil mulheres que tiveram problemas com aborto em 2009. E morrem 2 mulheres a cada 2 dias. Exatamente. Isso é um problema seríssimo para ser tratado como fé em campanha política. Isto é, ao meu ver, um vale tudo. Que é inadmissível, porque essas milhares de mulheres morrem e se perfuram. Mas essa questão não é para ser... não é importante que o eleitor saiba o que o candidato pensa sobre essa questão que é reconhecida pelos próprios candidatos como de saúde pública? Qual é o problema de se tem na base a questão ética, de valores, de fé, mas é uma questão de saúde pública e de vida e de morte? Veja bem, uma coisa é tratar o problema como uma questão de saúde pública, muito bem. Uma outra coisa vamos ouvir os candidatos sobre esta questão, muito bem. Até aí tudo bem. Errado, o viés vem quando se coloca essa questão sob a seguinte abordagem: fulano é a favor da mortandade de criancinhas. Aí começa a exploração. Exatamente. Não é por aí. Uma questão é tratar o aborto sob a perspectiva da saúde pública, outra questão é dizer fulano é a favor da mortandade de crianças. Bom, mas aí é que está, nenhum candidato falou isso. Essa frase